Amém. Jesus é o Senhor. Até mesmo para quem está na cabeça do dragão, na língua do dragão, mais precisamente, nós podemos ainda fazer muitas línguas confessarem que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Irmãos, que encerramento maravilhoso que o Senhor nos deu hoje. Estamos todos muito alegres. E durante a conferência, uma menininha se acercou do irmão Dong e lhe deu um presente. Isso aqui. É um leãozinho. É um leão que está dormindo. Sabe por que o leão precisa dormir? Quer dizer, por que está dormindo? Está esperando o jumento virar leão. Isto é, nós precisamos negar mais a nossa vida da alma. Mas agora chegou a hora de despertar. Aleluia! Quem foi despertado nessa conferência? Já são 12 anos, exatamente 12 anos, nós inauguramos esse auditório. Foi inaugurado em 9 de setembro de 1999. 9/9/99, às 9 horas da noite. Aleluia! E onde, na festa do Siló, nos foi apresentado uma nova etapa, a etapa de vida. Gênesis 49, foi nos apresentado aquela figura da profecia de Judá, de Jacó sobre Judá, que Judá era um leãozinho, um leão, uma leoa, quem o despertará? Mas aleluia, ele amarrou seu jumentinho à videira mais excelente, e passou 12 anos comendo uva. Foi não? Você passou esses 12 anos fazendo o quê? Comendo uva. Houve muitas críticas, muitas pessoas querendo outra coisa, outra dieta, mas Deus não nos deu outra dieta. Nesses 12 anos, Ele só falou sobre negar a vida da alma. Teve pessoas enjoadas de ouvir. Teve pessoas com coceira nos ouvidos, querendo uma pregação mais profunda, entre aspas. Alguns caíram fora. Mas, irmãos, vocês que estão aqui continuaram a comer uva. Uva e mais uva. E também hoje, exatamente hoje, completam 10 anos em que as torres gêmeas de Nova York foram derrubadas. Exatamente hoje. Foi por causa da queda dessas duas torres que o Senhor deu um sentimento para o irmão Dong, de Mateus. Vamos abrir? Onde está? Mateus 24. Ó Senhor Jesus. Quando todos nós nos deparamos com aquela cena na televisão, eu confesso que cheguei naquele dia no escritório da editora, os irmãos me falaram que havia acontecido algo terrível. Aí um irmão, Messias, me convidou para o quarto dele, para o apartamento dele, para ver pela televisão o que havia acontecido. Os meus olhos não acreditavam no que viam. E enquanto ainda estava pasmo, vendo aquela cena das torres em chamas, da primeira torre em chamas, eu vejo o segundo avião entrar na segunda torre. E depois de algumas horas, as duas torres desabam, desaparecem completamente naquela cena de Nova York. Irmãos, ali, irmão Dong
como todos nós achamos que aquilo era o fim do mundo. Mas aí ele foi para Mateus 24. E os discípulos haviam mostrado para Jesus as obras maravilhosas do templo. Mas Jesus não estava preocupado com o templo. Jesus disse: vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Aí Jesus respondeu: ninguém vos engane. Eu vou pular para o versículo 6. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Irmãos, tudo isso parece estar acontecendo nos nossos dias. Ultimamente os terremotos estão aumentando, os desastres naturais, mas irmãos, nada disso sozinho mostra que é o fim. Graças a Deus foi a partir daí que o irmão nos mostrou que no versículo 14 é que mostra o que realmente vai trazer o fim. O que é que vai trazer o fim? Vamos ver o versículo 14 juntos? E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, a partir desse momento, 10 anos atrás, Deus então começou a mexer conosco. O evangelho do reino é o que devemos pregar. Foram 10 anos, irmãos, de muita dificuldade, de nós largarmos a nossa bagagem anterior. Foram 10 anos, foram difíceis para nós entendermos o que Deus queria. Irmãos, mas eu não vou lamentar por tudo isso. Eu quero dizer que nós chegamos o dia que chegamos hoje, para louvar o Senhor, que o Senhor usou o irmão Dong com insistência, porque ele tinha visão certa, ele tinha clareza de que Deus havia nos comissionado para pregar o evangelho do reino. Apesar da lentidão dos seus cooperadores de entender esse encargo, apesar da resistência de muitos outros, o irmão não desistiu, porque ele sabia de onde vinha essa visão, de onde vinha essa incumbência. Irmãos, ele foi paciente, ele foi perseverante e tratou de nos alimentar com a uva durante esses 12 anos e 10 anos a partir de 2001, mas o resultado está aqui. Eu queria, irmãos, encerrar da seguinte forma: queria que todos os irmãos tivessem clareza de que houve uma transferência de ministério. O ministério de Paulo foi transferido para o ministério de João. O ministério de Paulo, Deus usou aquele servo para trazer a nós, deixar por escrito tudo que Deus o revelou no terceiro céu, quando ele ouviu aquelas palavras inefáveis. A economia neotestamentária de Deus, que é o conteúdo, é a fé. É o Deus triuno se dispensando para o homem tripartido. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo dispensando-se para dentro de nós.
a fé sendo dispensada para dentro da nossa fé subjetiva, e assim fazendo-nos crescer, sermos transformados de jumento para leão, preparando-nos para reinar com Ele. O ministério de Paulo terminou de que maneira? Em 2 Timóteo, capítulo 4, vamos dar uma olhada? Como terminou? 2 Timóteo, capítulo 4. Ele no versículo 5, ele acaba de recomendar que o Timóteo cumpra cabalmente o seu ministério. Porque quanto a ele, o seu ministério estava no fim. Quanto a mim, versículo 6, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Já agora combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, Paulo estava muito claro de que o seu ministério terminara. Todavia, irmãos, que ministério dele terminara? Que ele havia cumprido a sua parte. No tocante à edificação da igreja, ele não terminou. Pelo contrário, todos da Ásia, capítulo 1 de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Todos da Ásia o abandonaram, incluindo a igreja em Éfeso. No capítulo 4, versículo 16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Irmãos, no tocante à edificação da igreja, no tocante ao ministério dele de cuidado às igrejas dos gentios, ele não terminou bem, foi um fracasso. Qual o ministério que ele terminou aqui? Em 2 Timóteo capítulo 4 ele diz: completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Qual a parte do ministério dele que ele terminou aqui? Quem sabe dizer? É um ministério epistolar. São as epístolas que ele deixou por escrito toda a economia neotestamentária de Deus. Ele terminou esse ministério. Os irmãos entenderam ou não? Com relação às igrejas, estava em degradação. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Enquanto, irmãos, se nós apenas damos ênfase para o ministério de Paulo, onde há muitas verdades reveladas, muita necessidade de nós nos aprofundarmos em conhecer essas verdades, e a tendência então de muita pregação dessas verdades, e quando há quem prega, há também quem ouve, e nós geramos muitos pregadores e ouvintes entre nós. Isso foi o nosso passado, irmãos. Agora mudou. Aleluia, que o Senhor guardou João nos 20 anos na prisão, onde ele aprendeu a viver no Espírito. E o Espírito o fez lembrar de tantas coisas que Jesus fizera e falara aqui na terra, que não foram registradas nos 3 livros de evangelho anteriores ao dele. Irmãos, o Espírito Santo o incomodou, e ele cresceu e ele amadureceu. Ele aprendeu a viver no Espírito. E o ministério de João, irmãos, não é temporário, não é temporal. O ministério de Pedro foi temporal. O ministério de Paulo foi temporal. Mas o ministério de João vai permanecer até a volta do Senhor.
Porque o ministério da vida, a vida é eterna. Irmãos, se nós ficarmos apenas nas verdades, nós vamos ficar no que é temporal. Mas se as verdades que Paulo nos deu produzirem vida, irmãos, a vida será eterna. Por isso nosso irmão Dong, irmão, temos que agradecer ao Senhor por ele, que ele ainda está com saúde, está no nosso meio. Nós ainda vamos precisar de muitos anos ainda para ele implementar tudo isso que o Senhor revelou a ele. Irmão, nós nos sentimos tão insuficientes, demorou tanto para nós entendermos isso. Nós ainda precisamos de muitos anos, irmãos, do irmão Dong conosco, para nos ajudar realmente a praticar o ministério de João, onde não só uma pessoa extremamente destacada para cumprir o ministério, mas agora um grupo de servos. Apocalipse 1:1 ali mostra um grupo de servos que agora colocou ombro para levar adiante esse ministério de espírito e de vida, para pregar o evangelho do reino. Essa é a transferência do ministério. Eu vou falar outra coisa. Houve uma transferência de foco. Nosso foco era na igreja. Desde que nós entramos aqui para a igreja, nós vimos a visão da igreja, a unidade da igreja, não é isso? A administração da igreja, as reuniões da igreja, tudo acerca da igreja. Nós éramos muito fiéis a isso e nós lutávamos por isso. Irmãos, no tocante à igreja, só pode haver uma que está certa. E se eu falo que eu estou certo, é porque os outros estão errados. Não é mesmo, irmãos? Esse o âmbito da igreja parece que não permite que duas igrejas se dizem estar certas. Portanto, mesmo aqueles que saíram de nós nos criticam porque eles têm que estar certos. Nós temos que estar errados para eles estarem certos. Os irmãos entenderam? Então nós ficamos todo o tempo dizendo que nós estamos certos e brigando com os outros para mostrar que nós estamos certos e os outros estão errados. Irmãos, assim nós nunca vamos ganhar ninguém. Graças a Deus, irmãos, Deus nos libertou de um fardo. Nós não temos mais essa preocupação de dizer que nós estamos certos. Nós não temos preocupação de condenar os outros, criticar os outros. Todos são filhos de Deus, regenerados pelo Espírito. Irmão, nosso foco agora é o reino. A igreja pode dividir, a questão da igreja pode dividir, mas a questão do reino não divide. Porque o reino vão entrar todos os genuinamente regenerados pelo Espírito Santo. Todos que possuem a vida de Deus vão estar no reino. Todavia resta um grande problema. Quem vai reinar no reino? Quem está preparado para reinar? Por isso, irmãos, nós precisamos do evangelho do reino. Então a nossa missão, irmãos, apenas começou. Esse leão agora despertou. Despertou? No estilo do ministério de Paulo, nós gerávamos pregadores, gerávamos pessoas acadêmicas. Mas, irmãos, o que Deus quer são empreendedores. Deus não precisa de acadêmicos que falam bem as mensagens. No passado, as igrejas, os irmãos responsáveis das igrejas eram formados, principalmente irmãos acadêmicos, sabiam muito bem as verdades, e alguns se assentaram no trono e não saem mais de lá. Mas, irmãos, agora temos que ser práticos. Quem são verdadeiros cooperadores do Senhor? São aqueles, irmãos, que cooperam com o Senhor, ouvindo a palavra que está falando e imediatamente pratica. Nós somos aqueles que negociam. Nós somos homens de negócio. No assunto da economia de Deus, das coisas de Deus, irmãos, a economia de Deus é um plano de negócios. A economia de Deus é um empreendimento, não é uma coisa acadêmica, doutrina. Nós precisamos de homens de negócio para levar a cabo esse empreendimento. Quem quer ser esse homem de negócio?
aquilo que você ouviu nesta conferência não é para aumentar seu conhecimento bíblico, é para você sair imediatamente a praticar. Bucafé móvel, lugar de oração, abrindo casa para oração, nas praças, no trabalho, no ônibus, no trem, no metrô, todo lugar. Irmão, nós somos uns empreendedores do negócio celestial. Mais ainda, o Senhor nos leva a entrar para uma etapa que nós vamos andar ainda mais rápido. Nós não temos preocupação nenhuma, irmãos, de um dia nos gabarmos que a nossa igreja é a mais numerosa. Não temos mais essa preocupação. Nós queremos levar o máximo possível de filhos de Deus, preparados, crescidos em vida, que todos aprendam a negar a vida da alma, possam amadurecer e amanhã sejam preparados para reinar no mundo que há de vir. Essa é a nossa principal preocupação. Portanto, irmãos, os nossos irmãos da denominação não são nossos inimigos, não são nossos adversários, não são nossos competidores, concorrentes, como no passado alguns poderiam ter encarado assim. Mas, irmãos, eles são nossos parceiros. Vocês ouviram os testemunhos aqui. Irmãos, muitos pastores, por causa da nossa mudança de postura, nós deixamos de ser ameaça para eles. Nós éramos ameaça para eles. Eles tinham medo de alguns que tenham contato conosco virassem radicais como nós. Irmãos, graças a Deus, com essa mudança de postura, eles estão verdadeiramente abertos para nós. Nossos vivos vão ter a maior aceitação daqui para frente, por causa desses próprios pastores e irmãos nossos que vão promover. Eles falando do lado de fora, irmãos, é muito mais eficaz do que nós tentamos nos justificar. Graças a Deus, nós vamos entrar para uma nova etapa. Ainda assim, irmãos, a nossa cabeça não está na nossa cabeça número. Ganhamos dezenas de milhares de pessoas, não estamos preocupados com isso. Nós queremos que muitas pessoas, muitos filhos de Deus, possam receber essa palavra através do alimento diário, que eles possam também estar lendo o alimento diário todos os dias, através dos nossos livros. Irmãos, podem estar onde eles estão, se ali eles tiverem possibilidade também de viver uma vida da igreja, que a vida possa crescer, e estejam ensinando também os irmãos a negar a vida da alma, não precisam vir até nós. Tenho certeza, irmãos, que nós vamos andar juntos, nós vamos caminhar juntos. Irmãos, essa é a nossa tarefa daqui para frente. Irmão, o Senhor nos abençoe. Esse leão despertou. Despertou ou não despertou? Quem foi despertado, fique de pé. Vamos orar ao Senhor em pequenos grupos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, o Senhor me despertou para a obra da pregação do Evangelho do Reino. Trazer o Senhor de volta.